Bom ver vocês, apesar da distância, é melhor do que não ver. Estávamos com saudades, né, do contato, a gente tem contato diário com todos vocês, então a gente está sentindo bastante falta, eu imagino que vocês também, né? Nós estamos, normalmente a gente faz essa reunião para o fim de março, porque já deu uma introduzida e uma adaptada nas crianças no processo de alfabetização, e aí a gente já tem elementos para a gente conversar, tirar dúvida, vocês trazerem algumas angústias que possivelmente aparecem, para a gente estar tranquilizando o processo de alfabetização das nossas crianças. Mas fomos pegos de surpresa aí, né, pela pandemia que ninguém esperava, e aí nós tivemos que interromper o trabalho presencial, ficamos aguardando aquela coisa que todos nós vivemos, não, daqui 15 dias, não, daqui 15 dias, daqui 15 dias vem, não vem. Enfim, estamos até agora, resolvemos então bater o nosso papo agora, porque acreditamos que agora nós estamos realmente no pico da coisa e é daqui para frente a tendência é melhorar, né? Mas não vamos mais perder tempo, vamos começar, porque o processo das crianças está continuando e a gente precisa dar para vocês esse suporte do que nós estamos fazendo, como que a gente trabalha para tranquilizar. Então, vamos lá, começando. A gente se reúne nesse encontro, normalmente, com o seguinte objetivo: a gente explicar, como eu já disse um pouquinho, sobre como a gente trabalha o método de alfabetização e a diferenciação disso para letramento, a gente vai ver aos pouquinhos, mas explicar como a coisa é feita hoje e por que ela é feita dessa maneira, muitas vezes diferente do que vocês vivenciaram na sua escola, no seu processo de alfabetização. Com isso, a gente tem como objetivo também tirar as dúvidas e angústias que surgem, porque a gente sabe que nessa etapa, a gente atende os pais já, né, 32 anos, a gente sabe que essa etapa traz uma série de angústias dos pais com relação a meu filho vai ler, não vai ler, está atrasado, está adiantado, são preocupações que passam por todo mundo, a gente compreende perfeitamente, a gente vivencia isso todo ano, mas um objetivo principal, talvez até da nossa reunião, é justamente levar para vocês tranquilidade. Olha, ninguém fica sem aprender. Até hoje, nós nunca tivemos uma pessoa que não aprendeu a ler. Até crianças com reais problemas, deficiências, conseguem aprender e se alfabetizar. Então, isso não é uma preocupação, vocês não precisam se preocupar com isso. Um outro ponto que geralmente traz angústia e que a gente não quer que isso atrapalhe o processo é o quando, né? Tem coleguinha que já lê, tem coleguinha que não lê, e os pais têm uma certa preocupação com isso. Eu quero tranquilizar vocês com relação a isso, porque na vida, de um modo geral, não faz a mínima diferença se você começou a ler antes ou depois do seu coleguinha. É só a gente lembrar a nossa vida, por exemplo, escolar depois, e na faculdade, quem sabe quem leu primeiro, quem leu depois. E isso não determina, de forma alguma, um sucesso maior ou menor depois em vida acadêmica e profissional, né? Eu tenho a prova em casa, que eu tenho uma irmã que deu de 3 para 4 anos, e eu fui ler lá, eu era a última, ela era a primeira, estimulada e tal. Eu fui ler bem depois, lá com meus 6, 7 anos, e a minha vida acadêmica e profissional, na verdade, até foi bem melhor do que a dela, enfim. Então, isso não é E a gente tem que lembrar que as crianças, elas têm momentos diferentes e mesmo idades diferentes. A gente tem muitas vezes uma turma, crianças que têm 10 meses de diferença entre elas. Isso faz diferença em maturação, em coordenação motora, até em maturação neurológica, enfim. Então, não se preocupem com isso, porque toda preocupação de pais, ela acaba pressionando a criança. Ela acaba, de alguma forma, levando sofrimento à criança. Pela expectativa, porque a criança não quer decepcionar, porque a criança não quer que o pai... Se o pai está preocupado é porque ela está com algum problema, ela está fazendo alguma coisa errada, e não é isso que a gente quer. A gente quer um processo feliz, gostoso, que faz parte. Para nós é muito importante que a aprendizagem seja prazerosa, seja um momento de descoberta de mundo interessante. E, por fim, que é uma angústia também de muitas pessoas, muitos pais, é mostrar para vocês como a gente pode contribuir com esse processo. Quer dizer, o que a gente pode estar fazendo para
ajudar meu filho, minha filha, a ler com tranquilidade, a ter sucesso nesse processo, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender por que as coisas hoje são diferentes. Por que no meu tempo eu fui alfabetada com cartilha e muitos outros devem ter sofrido esse mesmo processo de Ivo viu a uva, né? Por que nos faz mais com a cartilha? O que mudou? Bom, primeiro é evidente pela própria imagem que a gente vê que há décadas atrás a vida profissional era uma exigência muito diferente da vida atual, né? Hoje a gente é exigido em múltiplas tarefas, em dar conta de muitas habilidades, né? Ter desenvolvido essas habilidades para ter competências. Então, se o mundo exige isso para a vida e o trabalho, a escola tem que preparar para isso, que, na realidade, o objetivo da escola é preparar para a vida, né? Então, a gente tem que estar antenado com o mundo em que vivemos para dar conta dele. Então, na sociedade de informação em que nos encontramos, deixa eu tirar. Segundo o estudo do World Economic Forum de 2015, vejam, já defasado, né? 65% das crianças hoje na educação infantil, quando elas saírem da faculdade, elas vão trabalhar em empregos que nem existem ainda. Então, é um desafio. Como é que nós vamos preparar essas crianças para viver num mundo que a gente nem conhece, que a maioria deles vai se deparar com contextos que não existem, né? Então, é um grande desafio, a gente tem que estar apto a fazer isso. De que maneira nós vamos ver. Então, olha lá, o desafio da escola, que não é pequeno, essa tela aqui também atrapalhar, é preparar o aluno para interagir num mundo global, altamente competitivo, que valoriza as competências múltiplas. Ao mesmo tempo, ser uma pessoa sensível às necessidades dos outros e do meio. Então, é profundo e amplo, né? Vamos lá. Um outro fator é que a ciência evoluiu muito e deu meios para que a educação se transforme. Basta que a gente estude, acompanhe a evolução da ciência com relação à aprendizagem para que a gente possa mudar o processo, mudar a forma de atuar, a forma de trabalhar, para que as nossas crianças tenham mais sucesso. E esse é, sem dúvida, o nosso objetivo. Tá? Mas para entender um contexto da mudança, a gente precisa ter parâmetros, né? Como era a escola tradicional, que até os dias de hoje a gente tem muitas escolas ainda tradicionais, e elas surgiram há séculos atrás com as escolas religiosas, né? Baseadas em conceitos, em concepções. Toda prática, por trás, ela traz uma concepção, uma crença de como as coisas funcionam. E por isso é feito daquela maneira. Então, vamos dar uma examinada rápida no que a escola tradicional tem como conceito e paradigma para funcionar da forma que funciona. Primeira crença de que o conhecimento é uma descrição de mundo. Então, basta você ter acesso a essa descrição, né, e memorizá-la ou guardá-la no seu cabedal de conhecimento, que isso é a crença da escola tradicional. Hoje a gente vai quebrar esses paradigmas, né? Um outro conceito muito que na época fazia sentido, porque a ciência ainda não tinha trazido coisa melhor, é que se acreditava que o ser humano era uma folha em branco, ou, como eu gosto de falar um pouco para a gente entender na nossa atualidade, um HD virgem. E como é que a criança ou o ser humano aprende, ou aprendia para aquele conceito tradicional? Salvando arquivos no seu HD, arquivos de informação, ou seja, colando lá as informações que você pode um dia precisar. E, por isso, esse processo se baseia no acúmulo de informações, como se isso fosse, e talvez na época fosse, suficiente para
uma vida futura de profissional e pessoal que, afinal de contas, não andava tão rápido como os dias atuais, né? O aluno, como folha em branco, obviamente que ouve, vê, né? Mas ele não fala. Por quê? Porque não tem com que contribuir, já que é uma folha em branco, ele vai contribuir no processo como? Se ele não tem bagagem ou autoridade para trazer alguma coisa para esse processo. Lembrando que isso é uma crença da escola tradicional, né? Não é o que nós acreditamos. O professor tinha todo o conhecimento, naquela época era possível, talvez, né? O conhecimento era bem menor hoje em dia, com o volume de informações que a gente é inundado, é impossível alguém ter todo o conhecimento, e ainda mais depois daquela afirmativa da ciência de que as crianças, quando saírem para o mundo profissional, elas vão ter um contexto que a gente nem conhece. Como ter todo o conhecimento que elas precisam? Isso é impossível. Então, tem que ter uma outra coisa, que nós vamos ver o que é. Mas o conhecimento, a informação em si, ela é muito dinâmica atualmente e um volume muito grande. A gente não consegue dar conta de transmitir, que é o conceito tradicional, as informações a contento. A crença de que o ser humano era uma folha em branco e que a informação era transmitida e ela devia ser fixada, ela devia ser colada ou salva nesse HD ou colada nessa folha em branco pelo processo de repetição. Então, é um processo que acredita na memorização como garantia de obtenção do conhecimento necessário. Nesse contexto, fazia sentido encher cadernos de cópia, repetir diversas vezes a mesma coisa, as tabuadas, enfim, o conhecimento, tanto que as avaliações ou exercícios, o aluno deveria reproduzir por escrito exatamente o que estava no livro ou o que o professor falou, com vírgulas e pontos, né? Quer dizer, o importante era repetir a informação de forma fidedigna. Não havia uma preocupação com relação a como este indivíduo está entendendo essa informação. Bastava que repetisse, ele tirava 10. Tá? Uma crença, um paradigma que a gente vai ver que já não procede, que o conhecimento tem que ir do simples para o complexo, né? Então, ele deveria aprender, enfim, a gente vai ver que isso nem sempre é assim, muitas vezes a gente subestima o aluno. E outro que a gente deveria aprender pela letra cursiva. A alfabetização deveria começar pela letra cursiva. Isso também fazia sentido nos séculos passados, porque basicamente a comunicação era feita através da letra manuscrita. Mas hoje isso não é uma realidade. Não quer dizer que nossos alunos não vão aprender e não vão saber escrever com letra cursiva. Vão sim. Porém, o começo do processo não é pela letra cursiva, por algumas razões que nós vamos colocar já para vocês. Então, voltando à questão do que a ciência contribui para nós como a criança, ou como o ser humano aprende, ela nos diz que uma aula expositiva, o aluno consegue reter 5% do que ele assiste, né? Ops. O que eu fiz aqui? Uma besteira. Aí. Ele apreende 10% do que lê, né? Isso é muito simples. A criança que tem uma aula expositiva, você vê quando, por exemplo, chega no carro, a mãe vai buscar na escola e fala, o que você aprendeu hoje? A criança pode falar muito pouco, né? Quando é audiovisual, 20%. Se for uma demonstração, 30%. Uma discussão em grupo, onde ele já é um agente participativo, ou seja, ele interage, aí já cresce um pouquinho mais, vai para 50%. E se ele tiver ativo realmente dentro da produção do conhecimento, dentro da produção de conceitos, trabalhando de forma interativa, ele vai chegar a 75% de aprendizagem dos conceitos. E ensinando, obviamente, ensinar é a melhor forma de aprender, isso a gente sabe pela prática que realmente funciona assim, né? Então, chegamos aí porque
e como a nossa metodologia é diferente. Bom, primeiro falar um pouquinho sobre método. O método é o caminho pelo qual se chega ao objetivo, né? A concepção que embasa e dá direção ao nosso trabalho, que é o método socio-interacionista, que se baseia nos estudos do pesquisador Vygotsky. O que Vygotsky trouxe para a gente? Piaget, mais ou menos na mesma época, trouxe muito parecido, só que o conceito que Vygotsky estudou e contemplou nos seus estudos foi um pouco mais amplo. O que ele constatou através de estudos feitos com crianças é que o sujeito ele aprende interagindo com objetos de conhecimento. O que é isso? Vamos traduzir, né? O objeto de conhecimento pode ser um livro, pode ser uma pessoa, pode ser uma experiência, uma vivência, enfim, muitas coisas. Mas vamos pegar um exemplo bem próximo de nós, um celular. Como é que a gente aprende a mexer no celular? A gente recebe um celular novo, pega o manual e decora o passo a passo os seus comandos. É assim, né, que a gente aprende? Ops. Não. Por quê? Porque não funciona. Porque quando a gente for mexer no celular, a gente já esqueceu os primeiros comandos. A gente não lembra mais. E aí não vai funcionar. É uma perda de tempo e não vai ter eficiência. Então, como é que a gente aprende? Interagindo, mexendo, fazendo, né? E tendo muitas vezes a necessidade até de recorrer sim ao manual. Mas quando a gente tem um problema, olha, eu tenho um negócio aqui que eu não consegui resolver, então eu já tentei de tudo, aí eu recorro ao manual ou a alguém que usa esse mesmo celular, esse mesmo programa para me dar uma dica. O que aconteceu aí? Quando eu tenho um problema para resolver, todo o meu arsenal fica mobilizado para resolver aquele problema. Então, eu vou em busca do conhecimento para solucionar esse problema. E aí eu consigo entender ou resolver o que eu precisava resolver. Beleza. O que acontece aí? Eu não preciso memorizar. Por quê? Porque aquela aprendizagem foi significativa. Ela foi significativa para mim porque eu tive necessidade de resolver um problema, eu interagi com o problema, eu busquei informação para resolver o problema, e isso se tornou para mim muito importante e significativo. E dessa maneira eu lembro naturalmente do que aconteceu e do comando que eu preciso. Eu não preciso decorar, até porque decorar também é temporário, não dura muito tempo. Então, eu interagindo, isso naturalmente vai ficar gravado. E quando eu precisar, eu vou lembrar, né? Como andar de bicicleta e outras coisas. Enfim, porque foi uma vivência, uma experiência. Então, o que Vygotsky nos trouxe, é meio que óbvio para nós hoje, mas não era antes, é que a gente aprende quando a gente realmente interage de forma interessada com objetos de conhecimento. E aí a gente tem uma eficiência muito maior. Vygotsky ainda fala que isso é envolvido por um contexto social, claro, isso realmente acontece, né? Não vou aprofundar aqui porque eu tenho medo da gente do tempo, que eu fico aqui atenta a não demorar muito. Mas depois a gente pode voltar a isso, provavelmente a gente volta a esses conceitos com mais aprofundamento. Vamos, então, prosseguindo para a nossa prática aqui no colégio, onde o aluno é um protagonista. A gente busca isso o tempo todo, porque a construção do conhecimento, ela, como eu já disse, mostrei para vocês, ela é muito mais eficiente do que uma pura e simples memorização. E a gente sabe disso pela própria prática, né? Quando você vivencia lá em jogos, desafios, experiências, vivências, você constrói, você apresenta um resultado de um trabalho, isso é nada mais do que ensinar. Então, a capacidade sua de aprender, de conseguir tornar significativa essa aprendizagem é muito maior e muito melhor, né? O professor, nesse contexto, diferente lá do tradicional, em que o aluno apenas ouvia e via, né, para absorver pelos sentidos, e o professor tinha todo o conhecimento para transmitir. Nesse contexto, nesse paradigma atual, o que a ciência nos coloca
é que o professor ele deve ser um mediador, porque é impossível ele ter todo o conhecimento necessário para passar para o aluno, isso a gente já viu. Então, o que ele tem que fazer se o aluno é o protagonista? Ele vai promover ações, vivências, oportunidades de construção de conceitos de conhecimento. Ele promove, interfere, ele desafia, né? Provoca, questiona, para quê? Para que o aluno, ele é que vai fazer a ação de analisar, comparar, argumentar, sintetizar, concluir, enfim, criar, né? A ação tem que ser do sujeito que está aprendendo, né? É o que a ciência nos mostra como melhor caminho. O que eu estou apanhando aqui? Vamos lá. Então, chegamos aqui à alfabetização e letramento. São conceitos diferentes, tá? Que é importante ressaltar porque se confunde muitas vezes, principalmente porque a gente tem a vivência de que a alfabetização, ou aprender a decodificar a língua, é uma coisa muito importante, quando, na realidade, ela é só um mecanismo e o importante mesmo vai ser o letramento. Mas nós vamos nos deter um pouquinho mais em cada um para poder esclarecer esses conceitos, tá? A alfabetização, aprender a ler e escrever, significa adquirir uma tecnologia de codificar e decodificar a língua. Então, a gente aprende as letras, a gente aprende que a união delas faz determinados sons e, com isso, a gente pode simbolizar ou significar as palavras, né? A gente consegue representar as palavras através desse código que foi criado, que, inclusive, em algumas línguas é diferente, né? São outros códigos, né? Nos orientais, nos russos, enfim. São códigos que representam, então, as palavras. Isso é uma tecnologia desenvolvida, tá? E a gente tem que ensinar, obviamente, essa tecnologia para os nossos filhos, nossos alunos. Aí vai um exemplo de que a gente ensina. Deixa eu tentar tirar aqui. Opa. Que a gente consegue, vendo esse texto aí, vocês estão vendo, a gente consegue ler, né? Eu consigo, acho que vocês também. Die Geschichte beginnt damit das ein. Conseguimos ler, certo? Porque somos alfabetizados e nós dominamos a técnica de alfabetização, a técnica de junção de letras representando sons que vão, então, nos dar as palavras. Porém, a gente logo vê que, apesar de ler, eu não consigo entender esse texto. Parece meio óbvio, porque ele está em outra língua, mas isso pode acontecer, e acontece muito com pessoas que são o que a gente conhece como analfabeto funcional. Quer dizer, ele sabe decodificar, mas a função principal da língua, que é entender a mensagem, ele não tem essa competência, não foi desenvolvida. Tá? E isso é um diferencial muito importante. A gente vê gente até em faculdade, às vezes, que lê o texto e não consegue entender o que aquele texto diz. Tá? Uma outra diferença é que se usa inicialmente no processo de alfabetização a letra bastão. Ora, por quê? Antigamente era a manuscrita, né? Por alguma razão, duas razões principais. Primeiro, que a imagem nos mostra que o mundo nosso ele é feito basicamente hoje de letra bastão, letra de forma, né? Quase todos os rótulos, o computador, o celular, o outdoor, enfim. Então, o mundo hoje é a letra de forma. E para ensinar a criança a ler, é óbvio que é interessante que ela interaja com o mundo e consiga começar a ler. É uma descoberta deliciosa, né? Outra questão é a questão da dificuldade que a letra cursiva traz, né? Para os pequenos que trabalham aprendendo letra a letra, a letra de forma maiúscula, ela define as letras separadamente e com traços bem simples, retos, né? Diferente da cursiva. Então, logo ele consegue distinguir qual é cada letra. Enquanto que na escrita cursiva,
a gente já vê aí, quando a gente põe L, LH, N, NH e outros, que já fica um pouco mais difícil para quem não conhece, não domina ainda as letras, identificar qual é a letra, onde começa, onde termina, quantas letras tem ali. Às vezes até para a gente é mais difícil de contar quantas letras tem essa palavra e quais são, né? Então, é um simplificador, mas isso não quer dizer que eles não vão aprender a letra cursiva. Só que, hoje em dia, o processo é inverso. Primeira letra, bastão. Primeira letra de forma, né? O letramento é bem mais profundo, é um processo que não vai se esgotar no primeiro ano do ensino fundamental, ele vai prosseguir até o 9º ano e ainda será mais aprofundado durante o ensino médio, porque é um processo muito amplo, muito importante e que vai permear todas as disciplinas até o fim da vida escolar, porque é a competência que o indivíduo tem que desenvolver de entender, interpretar e produzir diversos tipos de texto. Tá? Então, é uma competência linguística. Eu gosto da definição dessa estudante chinesa sobre o letramento, que é um pouco poético, mas eu acho que dá para ter uma noção da profundidade da coisa. O letramento não é um gancho em que se pendura cada som enunciado, não é treinamento repetitivo de uma habilidade, nem a leitura à luz de vela ou lá fora. Nem é um martelo quebrando blocos de gramática, desculpa. Letramento é diversão, é leitura à luz de vela ou lá fora, à luz do sol. É uma receita de biscoito, uma lista de compras, recados colados na geladeira, um bilhete de amor, telegramas de parabéns e cartas de velhos amigos. É viajar para países desconhecidos sem deixar sua cama. É rir e chorar com personagens, heróis e grandes amigos. É um atlas do mundo, sinais de trânsito, caças ao tesouro, manuais, instruções de guias e orientações de bulas de remédio para que você não fique perdido. Letramento é, sobretudo, um mapa do coração do homem, um mapa de quem você é e de tudo que pode ser. Então, é uma coisa bem mais ampla, né? Desenvolvimento do letramento. E ele vai, como eu disse para vocês, ao longo de todo o ensino fundamental, porque, obviamente, trabalhar e fazer com que o aluno consiga ter competência de entender e de produzir todos os tipos de texto, de uma lista de compras a um ofício para uma autoridade, de uma receita ou, enfim, de uma tabela para uma produção textual ou um texto científico, uma notícia. Tudo isso a gente tem que dar essa competência, desenvolver essa competência no aluno, e isso leva, obviamente, tempo. Inclusive, o próprio domínio da língua ortográfica, que é um problema na nossa língua que é bastante difícil, nós já vamos ver. Mas vamos a alguns paradigmas, quando a gente falou que muitas vezes o paradigma que a gente tem que aprender assim, o assado, e a ciência vem e dá umas quebradas nisso, né? Olha esse texto aí, acho que vocês conseguem ler, né? Todo mundo consegue, nosso cérebro é doido, de acordo com uma pesquisa da Universidade Inglesa. Não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante, e por aí vai. Então, a gente vê que, muitas vezes, a gente se bate aí com uma criança que escreve uma letra, por exemplo, espelhada, né? Ao contrário, ou coisas desse tipo. Não se angustiem, tem tempo. Isso, com o tempo, vai vir e é através da capacidade do desenvolvimento da leitura que a gente aprende a escrever bem. Não é através da punição ou do medo de escrever, que isso bloqueia muitas vezes e atrapalha o nível da produção, né? Já vamos ver isso aí. Outra coisa interessante aí, ó. Sua mente tem a imensa habilidade, estão acompanhando? Conseguem ler? De colocar tudo no devido lugar. O paradigma é que seja tudo em ordem, retinho, mas a gente consegue ler mesmo que não esteja assim. Então, se a criança, às vezes, levanta uma letra aí para cima, outra para baixo, enfim, e a gente está muito preocupado com essa forma, calma, tem tempo para isso. Tá? O importante é a ideia, a mensagem que ele está conseguindo. Imagina a delícia que é para a criança ela conseguir transmitir uma mensagem escrita. Até pouco tempo ela era incapaz. Isso é uma descoberta
é um mundo interessantíssimo que se abre. A gente vai, dá uma cortada porque saiu a letra um pouquinho da linha, ou ficou invertida, tortinha. Calma, gente, tem muito tempo para arrumar isso. Podem ficar tranquilos. Mais uma quebra de paradigma, às vezes nem com letra, olha aí. Às vezes misturando o número você ainda consegue ler, ou não é? Olha aí. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como a nossa cabeça consegue fazer e por aí vai. Quer dizer, a gente consegue. Por que não, né? Então, o conceito de dominar leitura e escrita envolve diversas habilidades e competências, compreensão e interpretação de diversos tipos de texto, imagens, gráficos, busca de informações relevantes que estão explícitas e implícitas, isso é muito importante, inferências, opiniões que vão além do texto, propostas de interferência e soluções possíveis, discussão de vocabulário, conceitos, etc. Então, a gente tem que lembrar que o início do trabalho está se dando, mas ele não se esgota em um ano, isso é só o iniciozinho, a gente tem muita água para rolar e fiquem tranquilos que todo mundo consegue. A gente tem experiência já aí, todo mundo vai ter e vai desenvolver essa competência, porque o trabalho, quando ele é feito dessa maneira, naturalmente a criança vai produzir muito, ela vai ter muita oportunidade de leitura, de escrita, e isso vai ser desenvolvido, não tenha a menor dúvida. Tá? É importante tirar a preocupação que muitas vezes a gente acaba transmitindo para a criança, e isso pode bloquear, isso pode dar medo de não conseguir, e aí a criança começa a negar o processo. E isso é importante que a gente fale para que isso não venha acontecer, a gente não quer que isso aconteça. Tá? Eu vou pular um pouquinho essa fase aqui da escrita, dos primeiros textos da criança, porque a gente poderia falar muito, mas eu tenho preocupação com o tempo, né? Para não ficar uma coisa maçante. Então, vamos passar aí pelos primeiros textos que a criança... Quem tem criança sabe que a coisa vai evoluindo assim, até que vai chegando às letras, daí as hipóteses silábicas, que ela começa a entender que o número de letras está ligado ao tamanho da palavra, e por aí vai. Até que chega-se, então, a fase ortográfica, que é uma fase que preocupa muito, como eu já disse, e gosto de repetir, porque é importante que vocês relaxem com relação a isso, que tem que já aprender, isso é um paradigma tradicional, que você já tem que aprender a escrever certo. Você não pode aprender errado, porque vai ficar um vício, porque vai ficar com aquela preocupação da memorização que a gente tinha, né? Não se preocupem. Ninguém hoje, nenhum autor de livro, nenhum jornalista, nenhum cientista, ninguém escreve um texto a priori pronto e não faz uma revisão. É importante a própria criança entender que o primeiro texto, quando você coloca a ideia, ele é muito livre, tem vários erros e que faz parte e que depois a gente vai voltar muitas vezes a esse texto para que ele seja limpo, arrumado, trocado algumas palavras que podem estar repetidas, enfim, isso é um trabalho que tem que se acostumar e condicionar, que é preciso para uma boa produção de texto. Um bom texto não se faz de uma vez só e acabou. A gente tem que fazer revisão, a gente tem que fazer uma relida e uma arrumada nele, né? Faz parte do processo. O letramento é um processo que, como eu já falei para vocês, dura muito mais tempo, precisa de uma contextualização, envolve desde a interpretação de imagens, que são textos também não verbais, né? Nós vamos trabalhar todos os gêneros textuais. A oralidade é importantíssima desenvolver nas crianças, principalmente nessa fase, porque a organização do pensamento se dá primeiro na oralidade. Se a criança é capaz de contar uma história com início, meio e fim, isso quer dizer que o pensamento dela está organizado, ela vai ter uma facilidade muito maior na hora de produzir um texto. Então, a gente explora também muito a oralidade da criança, e isso a gente só consegue fazer com poucos alunos, porque senão você não tem tempo de garantir isso, né? Por isso, essa é uma das razões muito importantes para isso. A produção é importantíssima, o exercício é que leva à excelência. Então, a criança tem que produzir muito, ela tem que ler bastante, ela tem que ser capaz de colocar o seu pensamento oralmente, né? Isso são exercícios que vão levar à competência e à eficiência do letramento. Tá? Então, vejam, aqui nós temos aí uma produção textual de uma criança de primeiro ano.
Eu gosto de lembrar e contar que vocês devem ter vivido isso, como eu vivi também. A produção de texto no meu tempo era feita da seguinte maneira: a professora entrava e dizia assim, vamos fazer uma redação, o tema é esse, muitas vezes era minhas férias, né? E no mínimo 10 linhas. E por que ela falava isso? Porque se deixasse a gente escrevia menos. Por quê? Porque a gente é esperto, inteligente, sabe que a cada erro você desconta ponto, então quanto menos eu escrevo, menos eu erro, menos a minha nota vai para o brejo, né? Crianças inteligentes faziam isso, eu fazia, eu acho que eu era inteligente. Enfim, então, é um sistema que, na verdade, tolhe muito mais do que te proporciona a oportunidade de se comunicar e de produzir textos muito bons. Sem essa preocupação inicial e com o conhecimento de que um texto, você vai produzir ele, você tem a oportunidade de voltar a ele, de melhorar, de corrigir, de mudar uma forma, um verbo, e, enfim, de torná-lo mais interessante, mais bonito, mais apreciável, a pessoa se solta muito mais na produção. Vocês olhem os textos iniciais aí de primeiro ano, vocês já devem ter dado uma lida, você consegue saber, a ideia é transmitida, você consegue saber do que se trata. Que história que é essa? Alguém aí não conseguiu perceber? Acho que dá para ver, né? Não só pela ilustração, mas pela própria escrita, né? Se trata da formiga e da cigarra, a historinha, e tem começo, meio e fim, né? E nós vamos ver em outros textos que, muitas vezes, diferente do que era no meu tempo e talvez no de vocês, a criança muitas vezes precisa até de mais papel, porque o que ela quer falar ainda não se esgotou. E ela precisa de mais, ela quer escrever mais, né? Aquelas 10 linhas do meu tempo ficaram para trás, né? E aos poucos ela vai aprendendo e vai arrumando esse texto, melhorando, vai chegar também a ter a competência e eficiência na letra manuscrita, tá? E a prova também, texto de crianças do primeiro ano, né? Depois de uma construção, de uma arrumação, de uma organização do texto, ele vai ficando de forma excelente. E é isso que a gente quer que as crianças alcancem, né? E alcançam, isso há muitos anos. Isso é feito com muito sucesso. Então, não precisa se preocupar, porque todos vão chegar, tá? Uma questão que muitas vezes perguntam é, bom, mas como que eu posso ajudar meu filho nesse processo? Porque todo mundo sabe da importância da leitura e da interpretação e da produção de texto na vida do estudante, né, do cientista e mesmo na vida no trabalho. Então, como é que eu posso contribuir com isso? Bom, a gente pode criar um condicionamento, um conceito para a criança de que ler é muito bom. Isso principalmente se dá através do exemplo. Se eu gosto de livros, se eu tenho livros, se o meu filho me vê lendo, vê que eu valorizo isso, que eu gosto de comprar livro, que eu vou na livraria e que eu gosto de ler. Isso é muito importante, deixa uma mensagem muito profunda nele de que ler é legal, que ler é bom, é importante. E criar momentos interessantes de leitura junto, de história, de notícia, de placa na rua, passear em livraria, fazer até momentos especiais de uma história interessante, marcante, com algum tipo de ilustração, ou mesmo de fantasiar. Enfim, tornar a leitura prazerosa, né? Isso já vai, por si só, fazer com que a criança tenha vontade de ler e de aprender mais. E ela vai notando que, à medida que ela lê, quanto mais ela lê, mais ela aprende, mais ela sabe, e isso se torna uma coisa muito interessante, muito agradável, né? E é óbvio que ela vê também a aprovação dos pais, das pessoas mais velhas com relação a isso, e ela fica feliz com isso. Para esse processo que nós trabalhamos funcionar adequadamente, a gente usa a aula operatória. Também não vou me deter muito aqui, porque eu não quero me alongar. Passando rapidamente, a gente trabalha a aula operatória em todos os níveis, não é só em alfabetização, tá? Elencando ou contemplando essas etapas, que são basicamente as etapas que a gente normalmente passa quando a gente aprende alguma coisa, seja no celular, seja num livro, numa experiência, enfim.
Quando eu tenho eu me deparo com um tema, um assunto, eu imediatamente busco referências na minha memória, ou no meu celular, no Google, em livros, sobre o que eu sei, o que eu conheço sobre aquele assunto. Essas minhas referências, é importante que eu tenha elas por base para daí, então, eu continuar o processo de aprendizagem. A sondagem, ela é basicamente isso. O professor cria situações em que ele consiga sondar exatamente o que as crianças, o que os alunos têm como bagagem com relação àquele assunto. E aí vai surgir a problematização, que é uma etapa em que eu vou ter uma situação em que eu preciso resolver e eu preciso desse conhecimento. Digamos que seja, vamos dar um exemplo para ficar mais prático. Eu vou estudar a preservação de rios. Então, eu já levantei o que os alunos conhecem sobre isso e aí eu vou propor que a gente precisa encontrar formas de interferir positivamente para salvar o rio Cuiabá, manter a saúde do rio, enfim, a preservação. Jogado esse problema, nós vamos em busca do conhecimento, que é a pesquisa, que é a análise de dados, a coleta de dados, a seleção disso, para se fazer uma proposta de intervenção, né? Que ações, quais as ações que a gente pode fazer ou propor para que a gente tenha uma melhor preservação do rio, seja campanha, seja colher lixo, enfim. Aí, essa é a parte da sistematização. É o trabalho propriamente dito, quando o aluno vai aprender uma série de coisas, o que ele pode fazer, é importante a massa ciliar, a coleta de lixo, como fazer para o esgoto não chegar, enfim. E a última fase, que é a generalização, aí nesse processo de nossa sistematização construiu-se diversos conceitos. Mas como a gente garante que esses conceitos foram realmente aprendidos e não apenas memorizados? Quando a gente faz uma generalização, ou seja, quando se propõe uma outra situação, um outro contexto em que o aluno vai utilizar daqueles conceitos criados, daqueles conceitos aprendidos, para propor uma solução inovadora em outra situação. Então, por exemplo, aí a professora pode propor aí, no caso que a gente está falando de preservação de rio, e se for no mar, se for na beira do mar, o que a gente pode fazer? Aí todos aqueles conceitos que foram construídos com relação à preservação do rio vão ser transferidos e adaptados, ou, enfim, vai se fazer uma nova proposta com relação à preservação de mar, de mata de beira do mar, enfim. Isso, se o aluno for capaz de fazer essa transferência, a generalização é uma garantia de que ele realmente conseguiu construir esses conceitos. Porque quando a memorização acontece, a gente não consegue transferir para um outro contexto. Tá? Só quando a gente realmente entende, compreende o conceito. Essa é basicamente o que é a aula operatória, é para garantia dessa aprendizagem significativa. Tá? São operações mentais importantes que a gente valoriza, né? Como todas aí, como sintetizar, avaliar, interpretar, criar, classificar, comparar, tudo isso é trabalhado para chegar a um objetivo. Bom, aí vamos falar mais especificamente agora de alfabetização e do processo dos nossos alunos na etapa em que eles estão. Como eu disse para vocês muitas vezes, um aluno começa antes do outro, e isso não tem muita importância, mas a gente precisa entender o que acontece às vezes. Para se conseguir uma competência no entendimento dessa codificação, há que se ter uma maturidade neurológica. Por isso que, em geral, isso tem um bom resultado quando é feito nessa idade, de 6 para 7 anos, né? Quando se começa a desenvolver ou compreender o processo de letramento, de alfabetização. Isso depende de uma maturação neurológica. Tem crianças que são mais imaturas e outras mais maduras. Então, umas começam antes, às vezes por conta da própria idade, da cronologia, às vezes não. Às vezes porque uma criança ela tem mais vivências que permitem a ela a maturação mais rápida do que outras. Então, por isso que a gente coloca isso aqui, para chamar atenção para isso. Muitas vezes, a gente, por comodismo, por exemplo, não deixa a criança fazer algumas atividades que ajudam
o desenvolvimento e a conexão dos neurônios. Como, por exemplo, colocar o sapato, pentear o cabelo, passar uma geleia no pão, como essas figuras estão aí, arrumar a sua própria mochila, dobrar uma toalha, tentar colocar uma roupa, ou enfim. E muitas vezes, por comodismo, a gente faz e não deixa a criança fazer. Só que a gente tira uma oportunidade muito interessante da criança amadurecer até a própria parte neurológica com essa conexão de neurônios para conseguir fazer, porque tudo é uma questão de treino. Hoje não consigo colocar o sapato, mas hoje de tanto treinar, de tanto ter essa oportunidade, os meus neurônios, músculos e a minha coordenação vai se ajustando para que eu consiga fazer isso. E eu vou conseguir mais rápido se eu tiver essa oportunidade de tentativa e erro, do que se eu não tiver. Então, é importante que a gente lembre disso, para que a gente deixe as nossas crianças terem experiências que muitas vezes a gente passa por cima e bloqueia pela pressa, enfim, porque não quer sujeira, né? Mas vamos lembrar que essas experiências ajudam a amadurecer o cérebro, e isso é importante no processo de alfabetização, embora quando isso vai acontecer não tenha tanta interferência para a sua vida futura. Mas, de qualquer forma, a gente sempre quer o melhor. Então, vale a pena deixar a criança ter esse tipo de experiência, né? A negligência é tão perniciosa quanto a superproteção. Uma coisa muito importante, e que isso vai para o resto da vida escolar, é o seguinte: a concentração, obviamente, ajuda muito na aprendizagem. Porque, em vários momentos, a aprendizagem ela é uma frustração. Ficar parado para fazer uma avaliação, para construir um texto, para fazer, enfim, uma conta, queira ou não, não é um processo agradável como o pão picolé, né? Ele exige de você um esforço, e o esforço, ele é uma frustração. Então, quando as crianças estão acostumadas e lidam bem com frustração, elas são mais concentradas. Elas conseguem ter uma capacidade de concentração maior e, com isso, elas têm. Isso, sim, vai fazer diferença ao longo de toda a vida escolar dela e acadêmica. Ela tem uma capacidade de concentração melhor e, com isso, ela consegue aprender mais rápido e melhor. Tá? E aí o limite é fundamental. Por quê? Porque vai treinar a capacidade de lidar com a frustração. E não tem como fugir disso, a vida traz essa frustração. Então, muitas vezes a criança, a gente ouve, né? Mas ela não quer sentar, não quer parar, mas tem que parar. E, nem que seja de pouquinho, mas tem que ir, porque é necessária essa frustração. Ela lidar com isso vai trazer para ela uma capacidade maior de conseguir parar e se concentrar no que ela precisa fazer. E por mais que a gente tente fazer com que a aprendizagem seja agradável, seja interessante, ainda assim, como eu disse, há momentos em que é necessário um autocontrole para ter concentração. É necessária a frustração. O autocontrole necessariamente lhe traz uma frustração. Não é igual estar jogando bola lá no recreio, não é. Tá? E nunca vai ser. Ela é gostosa, ela é legal, quando a gente consegue, é muito gratificante, mas ela exige uma capacidade mínima de se conter, de não fazer só o que quer. Tá? Eu vou passar aqui porque... A autonomia a gente trabalha bastante e muitas vezes é confundido. Então é bom esclarecer que a autonomia e escolhas é importante que a criança desenvolva a capacidade de escolher, mas a gente não pode confundir isso com mandar, né? Então, vamos esclarecer. Por exemplo, uma criança, ela não resolve, não pode resolver, porque ela não tem maturidade, ela não tem noção de consequência, de ridículo, de adequação social, para ela resolver. Por exemplo, com que roupa ela vai na igreja, digamos. Ela quer ir com, com o maiozinho da Mulher Maravilha que ela ganhou. Não pode. Não é a roupa adequada, não é o momento. Então, a criança não pode resolver o que ela vai vestir da cabeça dela, mas ela pode sim exercitar a capacidade de escolha quando a gente dá opções. É o adulto quem dá a opção. Então, você pode ir com essa ou com essa. Ou você tem 3 opções aqui. Você pode usar, dentre esses que estão aqui em cima da cama, você pode escolher o que você quer vestir.
Então, ela vai exercitar sua autonomia, o que ela escolheu, mas sem que ela tenha, vamos dizer assim, o comando total da situação, porque por razões óbvias, né? Não é possível dar esse comando para uma criança. Tá? Ainda ajudando o processo de aprendizagem, a gente pode ajudar a criança, tanto recontando histórias, como contando o que aconteceu na escola, ou em alguma situação de passeio, a desenvolver, através da lógica, a sequência lógica do pensamento. Isso ajuda muito depois na produção de texto. Organizar o pensamento, conseguir expressar em ordem cronológica o que aconteceu, isso é uma sequência lógica, né? Então, o que aconteceu? Eu, sei lá, fui na loja de brinquedos do shopping, mas espera aí, como que você chegou lá? Você tem que contar da onde começou a história. Eu fui passear com a minha avó, ou enfim. Então, você ajuda a criança a contar e contextualizar a história dela, e isso ajuda a desenvolver a sequência lógica de raciocínio para contar oralmente, e isso vai ajudar muito a produção de texto. Tá? Depois a comunicação dela, obviamente. Contar histórias, já falamos, né? Ler junto, perguntar, questionar, fazer a criança interpretar a história. Olha, mas e esse personagem, será que ele agiu certo? Você teria outra forma de propor o final dessa história? Por que será que ele fez isso? O que será que estava na cabeça dele? Conversar sobre isso ajuda a interpretar o texto e vai criando um condicionamento a partir de não aceitar o texto pura e simplesmente como ele vem, mas exercer uma crítica sobre ele e fazer uma interpretação. Isso é uma forma de ajudar. Sim, nada disso que eu falei se restringe exclusivamente ao primeiro ano ou à classe de alfabetização, ao momento de alfabetização. Mas vem de antes e vai para muito depois. E principalmente dizer para vocês, fiquem tranquilos, vai dar certo. Até hoje não tivemos um fracasso em termos de uma criança não ser alfabetizada, como eu já disse isso para vocês no início, é garantido. Uns demoram mais, outros demoram menos, mas todos vão estar alfabetizados. Quando eles chegam lá, sei lá, mais para frente, para o terceiro, para o quinto ano, isso não vai ser significativo. São etapas, mas todos conseguem chegar lá e vencer. Tá? Então, assim, eu tentei correr um pouquinho, até pulei algumas coisas, para a gente poder abrir um espacinho para tirar dúvida e bater papo. Tá? Para que a gente consiga tranquilizar vocês de alguma forma, se precisarem, ou alguma dúvida, enfim. Eu vou tentar mudar minha tela aqui para eu enxergar melhor vocês. Aqui já está aberto o áudio, vocês me ouvem e se ouvem, e aí a gente pede para que ou vocês levantem ali a mãozinha ou aqui, né? Se quiserem fazer aqui também, levantar a mão para a gente compartilhar experiências, fazer dúvidas aí para a gente responder. O chat está aberto. O chat também está aberto. Se quiser mandar a pergunta por escrito, alguma coisa assim, fiquem à vontade, tá? Estou aqui agora à disposição de vocês. Alguém? Ficou muito claro? Acho que ficou. Mas alguma duvidinha que tiverem, nós estamos aí, tá? O principal, como eu disse para vocês, era que a gente tranquilizasse vocês. Eu espero que eu tenha conseguido fazer isso. Dá certo, todo mundo vai conseguir. Os detalhes, a gente no dia a dia está sempre aqui para atender vocês. Agora, aqui, né, online, mas estamos sempre aqui na escola, à disposição, a qualquer momento, para qualquer dúvida. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Lenise? Estão me escutando bem? Eu estou. Perfeito. A gente sabe do papel fundamental que o pedagogo, o professor tem nesse momento de alfabetização dos nossos filhos. Como que... Eu não tenho didática nenhuma, estou passando bem apertado mesmo com as tarefas. O João, no meu caso, ele fica inquieto, ele fica disperso, eu não consigo chamar a atenção
para que ele tenha a vontade de querer fazer a atividade, até porque eu acho que o ambiente domiciliar não favorece, porque ele olha para a televisão, aí o cachorro passa, e aí tem um som no prédio diferente que faz com que ele se disperse. Nesse momento que a gente está passando, eu sei que é impossível esse auxílio mais direto do professor. Eu espero que retome o mais rápido possível as aulas presenciais. Também. E aí, como que a escola está se preparando para esse retorno? Porque a gente já tem quase 4 meses de quarentena, de isolamento. E aí, como que vai ser esse retorno? Porque eu sei que o material que a escola disponibiliza online com as aulas não tem a mesma qualidade de uma professora presencial junto com seus colegas, principalmente na questão da vivência, da abordagem em grupo. O que a gente pode se tranquilizar quanto a esse futuro, que eu espero que seja em breve? Eu também. Bom, se eu esquecer alguma etapa, aí depois você me lembra. Mas vamos por etapa, então. Quando você falou, por exemplo, que é difícil em casa a concentração da criança e tal, só gostaria de lembrar o seguinte, na escola é a mesma coisa, porque o coleguinha levanta para pedir para beber água para ir ao banheiro, o outro deixa cair um lápis, o outro pega o livro e escapole, enfim, o outro cutuca do lado. O problema de concentração é um treino, como eu disse, que precisa ser feito. É fato que a concentração ela é fundamental nesse processo, mas ela não é diferente em casa do que ela é na escola. Até muitas vezes, alguns alunos têm relatado, que até ao contrário, quando o aluno tinha mais dificuldade no conjunto, porque sofre influência de outros, que levanta, que fala, que isso, e em casa, sozinho, não tem esse mecanismo de dispersar e, às vezes, está até produzindo mais. Então, o que a gente precisa trabalhar aí, a gente vai trabalhar com você ao longo do período aí, é como trabalhar essa concentração do aluno, que isso é um treino que tem que ser assim, como todo treino, cada dia um pouquinho mais, mas tem que ser insistente, como eu disse, o limite tem que entrar nessa hora e dizer, não, hoje você vai ficar 10 minutos, não tem conversa. Aí, conseguiu 2, 3 dias, amanhã você vai ficar 15 minutos, porque a criança tem que conseguir suportar essa frustração, porque isso vai ser para sempre. Né? Claro que as medidas, o quanto, isso vai variando conforme a idade, mas um mínimo tem que se conseguir nessa etapa também. Tá? Então, a gente vai ter que trabalhar nesse quesito aí, a gente está à disposição para você estar falando com a gente as situações que acontecem e a gente vai te propondo soluções e alternativas para que você consiga fazer isso em casa. Agora, com relação ao retorno e ao que nós vamos fazer, eu queria aproveitar também para tranquilizar muito vocês. Por quê? Por alguns aspectos. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, imediatamente a gente sempre pensa na perda, né? Nós estamos há 4 meses quase sem aula, sem o contato social direto. Realmente, é muito difícil a gente substituir isso. Não há dúvida que há perda alguma coisa nesse sentido. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar o seguinte, o mundo inteiro está nessa. Todos os alunos de todo o Brasil, de todos os lugares, estão passando pela mesma vivência. E o que vai se perder em termos de 4 meses, que eu não nego essa perda, mas se você coloca isso numa vida escolar de 13, 14 anos, é um ponto. Tá? E isso não chega a ser um motivo para dar uma angústia de que haverá realmente algum tipo de prejuízo permanente. Eu garanto para vocês que não haverá. Mais ainda, por conta de que nós temos uma situação privilegiada, que a gente tem um horário estendido, nós temos o período integral.
né? Nós temos mais hora-aula do que o normal das outras escolas. E com isso, a gente, na volta, como você falou, o que nós estamos preparando, nós vamos primeiro fazer um levantamento, sentir como é que estão os nossos alunos, como é que estão as necessidades, e se houver necessidade, nós temos na nossa carga horária bastante opções para fazer algumas trocas, algumas mudanças, para poder dar mais atenção, se for necessário, em alguma disciplina que ficou mais defasada, ou em algum quesito, alguma situação que precisa de uma atenção especial. A gente tem espaço para isso e pode fazer isso, porque, nossa, como eu disse para vocês, nossa carga horária é muito além da que é obrigatória pela Secretaria de Educação. Então, nós temos essa possibilidade. Eu tenho plena convicção de que a gente não vai ter problema, principalmente se a gente voltar logo no próximo mês. Ainda temos 4 meses, quer dizer, passaram-se 4, mas a gente ainda tem 4 meses, e se ficar alguma defasagem, as turmas são as mesmas, no ano que vem a gente tem tempo de sobra para fazer um resgate do que não ficou, do que não foi. E outra coisa importante, que muitas vezes vocês, não sei se alguém aí mexe com educação, mas quem mexe sabe, que é assim, o currículo ele é montado da seguinte maneira. Se você vê, por exemplo, no primeiro ano você vê corpo humano, você vai ver na terceira série, você vai ver no 5º ano, você vai ver no 7º ano, e no ensino médio. Vai havendo um acréscimo de profundidade no assunto, uma ampliação nesse assunto, mas os assuntos eles se repetem. Então, sempre existe o resgate do que já foi trabalhado para se ampliar esse conhecimento, de forma que com certeza não vai ficar nenhuma defasagem nesse processo por conta disso. Não há o perigo de você ver um conteúdo, um tipo, um gênero textual agora e que você não vai rever ele muitas vezes ainda, com outros graus de profundidade. Então, não há uma perda real nesse sentido, tá? Então, a nossa preparação, a nossa expectativa é, sim, conseguir dar tranquilamente conta do recado, porque temos muito tempo, ainda mais, imaginem vocês que estão no primeiro ano, quem está angustiado é quem está no terceiro ano, na beira do Enem, né? Esse não tem muito tempo para resgatar, mas a gente tem, e isso é tranquilo com a nossa carga horária, a gente vai conseguir isso com tranquilidade. Vocês podem ficar tranquilos com isso, tá? Perfeito, Consegui obrigada. responder? Faltou alguma coisa? Não, perfeito. Muito obrigada. Então, tá. Nada, dispõe. Opa, peraí. Bom, tem mais alguém? Porque eu tenho que... Deixa eu ver aqui, mandaram uma pergunta escrita, é isso? Bom, mais alguém? Lenise, oi, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. É a Andresa, Agora, tudo bem? tudo. Boa noite a todos. Então, até assim, eu esperava um pouquinho diferente a reunião, porque eu acho que esse processo da alfabetização, até no começo do ano a gente teve uma reunião, né, uma apresentação, e é até um dos motivos que eu coloquei a Maia no Colégio Ibero. E assim, eu compartilho totalmente com acho que a Ana Rita, né, que ela falou agora, essa talvez falta de ferramenta de nós pais que estamos agora muito mais ativos nesse processo da alfabetização. E a minha preocupação é assim, eu nunca fui o tipo de mãe que tem essa ansiedade, que minha filha lesse com 4 anos, com 5 anos, eu sei que tem mãe que quer e fica preocupada. E nem nesse momento a minha preocupação não é nem essa questão, porque exatamente o que a senhora falou. Eu não tenho dúvida alguma que a Maia vai ser alfabetizada. Se não for esse ano, vai ser ano que vem. Se não for agora, vai ser final do ano. Então, essa não é a minha preocupação. Mas a minha... Eu não sei nem se é preocupação ou... O meu pesar é que, como a sua apresentação mostra, né, a importância de ser um processo prazeroso para a criança, e até os exemplos que a senhora dá, né, de passear na livraria, de compartilhar o que aconteceu na escola, nada disso está acontecendo. Então, assim, são coisas que são muito importantes para esse processo, para esse momento, que seria essa socialização, esse contato com as outras crianças, com o professor, né, numa forma diferente agora de educação, de sair da educação infantil. E assim, eu sei que talvez vocês, com certeza, como escola, não tenham uma resposta, porque está todo mundo nessa
não é, a palavra não é insegurança, Angústia, mas né? nessa assim, nessa angústia, sem saber exatamente quando vamos voltar, o que realmente fazer, o que esperar, né? Eu tenho conversado bastante com a Patrícia e aquela coisa, às vezes a gente até essa ansiedade fica, e aí, mas como é que vai ser quando voltar? Não dá para pensar agora, a gente não sabe quando vai acontecer isso, né? Mas neste momento, assim, eu não sei se teria alguma coisa para nos ajudar, porque assim, eu digo, o momento prazeroso, às vezes, pelo menos assim, na minha casa, às vezes não acontece, né? Às vezes, esse momento da tarefa, eu tenho 1 hora para fazer isso, porque eu tenho que trabalhar. E aí eu quero fazer que seja gostoso, que seja legal o momento, mas às vezes eu tenho muita pressa e ela tem o processo dela, ela tem a velocidade dela, o tempo dela, e assim, é diferente. Por mais que a concentração possa ser a mesma coisa na escola, mas é diferente, porque a partir do momento que a criança, a gente levanta, põe a roupinha, vamos para a escola. Ela pode até ir dormindo no caminho, mas chega na escola, tem muitas crianças, tem a interação, tem a entrada que já acorda todo mundo. Aqui não, então desce de pijama, aí assim, senta com as costas na cadeira, não quer. E não é só a questão da concentração, é diferente, porque assim, por exemplo, a Maia é filha única, não, faz 4 meses sem contato com uma criança, sem nenhuma, né? A gente está isolado realmente. Então, assim, é difícil fazer um momento prazeroso, já não tem muita diversão. E aí chega com a mãe de novo, sentar para fazer um processo. Então, assim, eu tenho feito de tudo que eu posso, né? Cada hora eu invento uma coisa, comprei uma lousinha, vou fazendo as coisas diferentes, mas, assim, é difícil, né? E esse momento não está sendo exatamente como a gente esperava e como deveria ser, o que aconteceria se estivesse na escola, né? Então, assim, eu não sei se as outras mães, outros pais sentem da mesma forma, mas não é só a dificuldade da concentração, é a questão assim... Sim, lógico. Eu sou educadora, Olha, né? Eu sou odontopediatra, dou aula na faculdade, mas é outra idade. Então, assim, eu me deparei com uma dificuldade imensa. Eu falei, gente, o que adianta ser educadora se eu não tenho paciência? É difícil demais, né? É diferente. Mas, olha, o que eu acho que a gente pode fazer nessa conjuntura que nos pegou todos de calças curtas, né? Eu acho que o que a gente pode fazer de melhor, que deve fazer de melhor nesse momento, é principalmente levar a coisa de forma light, como você falou, que não tem angústia de tempo, de quando, porque nós estamos todos no meio de uma circunstância em que não temos poder para mudar nada. Então, o que eu sugiro faz o que é possível, sem angústia. Por quê? Como eu disse, nós temos muito tempo para reverter qualquer tipo de perda. Então, vale um desgaste muito grande da sua parte para que ela... Não vale. E digamos que, vamos dizer que uma criança, já aconteceu, já tive casos desse tipo, uma criança que, por exemplo, teve uma enfermidade ou um problema em casa e ficou fora da escola 2, 3, 4 meses. Ela volta, é óbvio que ela vai ter que ter um esforço, vai ter que ter um trabalho, mas ela consegue voltar e acompanhar e pegar. Então, acho que o que a gente pode fazer nesse momento é tirar a angústia do processo. Porque o que não tem jeito, remediado está. Então, o que a gente pode fazer é levar a coisa de forma mais light. Eu acredito muito que a gente tem que trabalhar para a nossa saúde mental, sim, com objetivo, com disciplina, com limite, mas também com prazer, com tranquilidade. Então, você tenta, mas se você vê que a coisa vai partir para engrossar, vai virar o caldo, é melhor deixar para lá. Vamos tentar de outra forma mais tarde, vamos tentar de outra maneira, pede ajuda para a gente aqui, a gente vai te ajudar a trabalhar outras maneiras, outras opções. E, de último caso, lembrando que nós vamos ter tempo de fazer tudo dar certo. E vai dar certo, eu não tenho dúvida quanto a isso. Nenhuma. Lembrando que todos estão no mesmo barco. Aqui, na nossa escola, em outras escolas, no resto do Brasil e no mundo. Então, a gente vai superar isso, a gente tem competência e capacidade para isso. E não vale o desgaste, não vale o estresse, que isso sim também ajuda até a nossa saúde a ficar deficiente, né? E a gente não quer isso nesse momento. Então, nós temos que preservar ao máximo a nossa imunidade e levar como podemos esse momento aí. O que eu desejo é que a gente consiga fazer assim, do limão à limonada e vamos embora. Vamos para frente, tá? Nós estamos juntos no barco, nós vamos buscar todas as formas que estiverem ao nosso alcance para dar conta, para ajudar vocês e para a gente ter sucesso para as nossas crianças. A gente vai chegar lá, não tenho dúvida.
Ah, joia, obrigada. Nada. Mais alguém? Estou à disposição. E olha, não é só agora, tá? Qualquer momento, em qualquer situação, agora principalmente online, mas assim, a qualquer momento, quando presencial ou online, eu estou sempre à disposição. Tá? Eu não estou na linha de frente porque tem as coordenações, mas estou sempre disponível para um bate-papo, para uma orientação, para sugestões. Se quiserem conversar comigo, a qualquer momento eu estou sempre disponível. Tá? A gente trabalha muito aí a formação de professores e se tiverem dúvida com relação a isso, ou com relação ao que fazer, experiência, né? A gente tem aí de 32 anos de educadora, de mãe, de avó. Então, se tiverem qualquer dúvida e quiserem compartilhar ou pedir alguma ajuda, nós estamos sempre à disposição. Apesar de não estar presencial, nós estamos trabalhando aqui direto, tá? Estamos sempre à disposição de vocês para qualquer coisa. Mesmo que a dúvida surja amanhã, né? É isso que eu quero deixar claro. Porque agora, às vezes, dá aquele branco, não sei, não tenho nada para perguntar. Aí amanhã, puxa vida, eu queria saber tal coisa. Estou à disposição, gente. Tá? Eu quero fazer só mais uma... Eu queria fazer só uma pergunta, assim, bem técnica agora em relação a esse momento que a gente está em casa. Por exemplo, quando a Maia está fazendo... Tem que escrever alguma coisa e eu sempre deixo ela fazer, né? E aí, às vezes, eu percebo assim, ela troca uma letra ou escreve com E ao invés do I, alguma coisa assim. Em alguns momentos, eu mando para a Márcia, por exemplo, errado, porque eu quero que ela veja. E assim, a minha dificuldade, às vezes, é essa. Por exemplo, o que fazer? Eu ensino, eu corrijo, eu deixo ela errar. Porque, assim, eu fico com medo, às vezes, de eu estar fazendo por ela em alguns momentos, sabe? De começar toda hora corrigindo. Então, eu não sei como melhor agir nesse sentido. Ótima pergunta, me dá uma oportunidade de esclarecer o que, na verdade, muitas vezes é a dúvida de muitos. Como eu disse para vocês, a gente não pode ter a angústia do escrever certo. Isso não quer dizer que a gente não possa, eventualmente, corrigir, mas é dentro de um processo de descoberta da criança. Então, vamos dizer que ela escreveu bola com B invertido, né? Você pode muito bem dizer, puxa, você já consegue escrever bola, eu entendi que você escreveu bola. Apesar de que o B eu acho que está do outro lado, mas eu consegui ver. Você já consegue me transmitir que você escreveu bola. Mas vamos procurar aqui, por exemplo. Você procura no celular ou em um livro. Olha aqui, ó. Você está vendo como que escreve bola? Ou você escreve, olha, aqui está o escrito bola. Eu escrevi bola. Que diferença que você vê da minha escrita para a sua? Você consegue ver alguma diferença? Numa boa, num joguinho, numa brincadeira. O que não pode ter, que a gente pede para não ter, a angústia é, está errado. Não pode escrever assim, você pode escrever assado, isso aqui não pode, está errado. Esse peso, ele tende a dar uma inibida na criança com relação a ousar, a tentar se comunicar e escrever da forma dela, que não tem problema nenhum, como eu mostrei para vocês, a gente consegue ler de várias formas. E nesse momento o importante é a comunicação. A ortografia ela vai vir com o tempo, com um trabalho bastante... assim, profundo, de muito tempo, de leitura, de revisão, tá? Então, assim, é proibido corrigir? Não, mas é proibido brigar, tá? É proibido tolher a capacidade da criança de se comunicar, a tentativa dela. Ela está usando num mundo novo, num universo totalmente desconhecido para ela, e é muito natural que ela erre, meu Deus. A gente erra até hoje. Muitas vezes a gente tem que, né, revisar um comunicado várias vezes, porque passa, escapole. Então, dentro dessa perspectiva, você pode corrigir. E é ótimo que mande para a Márcia, ou para, não sei se é a Márcia ou para a Eli, da forma que ela escreveu, porque a professora está acostumadíssima com isso. Não tem problema nenhum. E é o ideal mesmo que ela acompanhe o processo da criança, saiba como é que ela está. O que não impede que você mostre para ela a sua forma de escrever, se for de boa, se for numa tranquilidade, não tem problema, tá? Mas é interessante que a professora saiba que, né, que o aluno está espelhando, que ele está trocando uma letra. É interessante e faz parte do processo, não tem problema nenhum. É só por uma questão de conhecer como é que está indo o processo, porque a gente já conhece esse processo há muito tempo, sabe que isso é normal, depois vai corrigindo, vai melhorando.
Então, é interessante acompanhar o processo. Deu para entender? Se não ficou bem claro, por favor, me pergunte se tiver outra dúvida nesse sentido, tá? A gente vai tentar esclarecer para vocês. Ok? Mais alguma coisa? Cadê? Não sei se Oi, tudo bem? Aqui, tá. Boa noite. Boa noite. Diga-me. Então, sou a Carla, mãe da Sofia. Sofia Tá. Barulho, né? Agora tem mais uma Sofia na sala. Então, Baixa o olho, a gente lê, não tem jeito. Aqui está escrito Sofia. Não, é porque ela usa para fazer aula de inglês, aí já fica gravado aqui. Tá certo. Então, Sofia também ela escreve espelhado, né? Já até compartilhei com a Marcele com outras mães que não estão aí. E aí sempre eu falo para ela assim, nossa, Sofia, tá linda a sua letra, né? Mas você observou, você viu que tem uma coisa que tá diferente nessa letra? Aí você tem que mostrar o certo para ela ver a diferença. Aí ela olha assim, tem vezes ela fala assim, nossa, tá lindo mesmo, mas tá espelhado? É isso? Porque antes eu falava para ela, Sofia, o que tá escrito? E é desse jeito dos textos que você colocou pra gente, né? Ela lê certo, ela entende. Porque tá o início e o fim da escrita, né? Estão nas ordens corretas, então ela consegue ler. Aí eu comecei a mostrar para ela a questão de estar espelhado. Tem vez ela faz normal, mas o numeral, o 6, tem vez ela coloca correto. Mas volta e meia ela coloca o 6 parecendo 2. Aí eu falo, Sofia, que número é? Aí ela fala 6. Aí eu falei, mas Sofia, tá quase parecendo o seu 2. Não, mãe, é 6. Aí eu vou falando para ela que é espelhado, e aí ela vai mudando aos poucos. E aí eu vou estimulando, sempre falando que é por aí mesmo. Que ela dá conta, por aí. Né? Mas só não ter angústia. O processo tem que a gente tirar a angústia. Tem que ser natural, normal, né? Olha, assim, esse tá lindo, mas eu tô confundido com 2. Mas tem angústia também, que por muito tempo ainda pode acontecer, e isso naturalmente, com a leitura e com a prática da escrita, isso vai se ajustando tranquilamente. Não tem nenhuma criança que espera no 3º ano, no 5º, não, isso não vai acontecer. Podem ficar tranquilos. É um processo natural. É só não ter angústia com relação a isso, porque a criança pode ficar com medo de errar, né? Isso aqui é um pouco tolhedor, assim, a gente prefere que não. Tá? Mas é por aí mesmo, naturalmente. Obrigada. Pergunta da Sofia, não, da Camila no chat. Quando ele escreve muito torto ou muito as palavras juntas, eu corrijo. Seria melhor não corrigir? Qual a melhor maneira? Olha, tem uma pergunta com relação a quando escreve torto e tal, que é mais ou menos na mesma linha aí, se eu corrijo ou não. Pode corrigir, desde que não seja aquela correção que transfere um medo de que não pode fazer isso, que isso está totalmente errado. Eu mostrei para vocês um texto que está todo fora de ordem e a gente consegue ler. Está todo entortado, né? E a gente consegue ler. Então, assim, pode corrigir? Pode. É só mostrar, olha, normalmente a escrita é aqui, olha aqui no livro, é retinho. Eu sei que para você é um pouco difícil, mas você tem que ir tentando, porque esse é o melhor. Mas não tem problema, falou isso e continua. Só não precisa ficar assim, achar que isso é uma coisa muito importante, porque não é. Isso vai sendo corrigido com a prática. A prática da leitura e a prática da escrita vão fazer com que a criança supere esses desafios. Vocês imaginem se vocês começassem agora a serem alfabetizados em russo ou em chinês. Gente, pensa bem, é o que eles estão vivenciando. Saber se essa letrinha perninha era para cá ou para lá, no chinês, você já pensou? Complexo, né? Difícil. Então, a gente tem que ter, assim, pode ir apontando, pode ir corrigindo, mas com muita tranquilidade, porque é parte do processo e a gente não pode tirar, assim, a graça, né, dessas descobertas, de descobrir, de tentar, de ousar. Tá? Respondeu, será? Mais alguma?
Vamos lá, pessoal. Se tiver mais alguma, pode mandar. Se não, volto a dizer. Qualquer hora nós estamos aí à disposição de vocês. Pode falar. Mas qual é? Qual é? Cadê a dúvida? Eu não estou ouvindo. Isso está com o áudio. Tá. Alô? Renata? Eu não estou ouvindo. Manda por escrito, então. Eu não estou conseguindo ouvir. Não tá. Vê se o seu microfone não está cortadinho aí. Tá. Então escreve para a gente aí, porque não consegui ouvir. E? Como será o processo de avaliação? Bom, eu estou entendendo que é o processo de avaliação das crianças, né? Eu acho que, quer dizer, o processo ele é contínuo, o nosso processo de avaliação ele é contínuo, através das atividades, através de como a criança está conseguindo fazer ou cumprir os desafios, né? Do que está se propondo enquanto atividade. É claro que a avaliação presencial é muito mais rica, né? Nós temos consciência disso, vocês sabem também, mas é uma necessidade, é uma exigência, né, da Secretaria de Educação que se faça avaliação e o aluno tem que ter essas notas, até porque a vida escolar futura dele e tudo mais. Mas hoje a gente só pode fazer avaliação a partir do que a gente tem como retorno das atividades, das interações com o aluno. Basicamente é isso. Mas lembrando que o nosso processo de avaliação ele é um processo contínuo. Então, o professor, mesmo estando longe, ele já conhece bastante, suficiente do aluno para conhecer as suas qualidades, os pontos em que ele precisa melhorar. Por isso que é importante mandar a atividade como a criança faz, para que ele detecte, porque qual é o objetivo final de uma avaliação? É a gente traçar as metas para a próxima etapa. A avaliação só serve para isso, né? Embora no sistema tradicional isso fosse uma forma de tabular, num ensino mais avançado, a avaliação, o único objetivo da avaliação é ver se o caminho que está se traçando e que está se cursando está adequado, se precisa de algum desvio, de algum ajuste, né? Ou de algum reforço, alguma interação a mais. Então, a avaliação vai correr nessa linha, que é a linha que tem um efeito positivo na aprendizagem. Avaliar através do que o professor consegue chegar a ele, enquanto produção, enquanto conquista do aluno, e detectar os pontos que não estão ainda dentro do que seria ideal, do que seria desejável, para que a gente possa traçar a próxima etapa com o reforço necessário, com o ajuste necessário, com a orientação mesmo para os pais, de forma a levar a criança a superar qualquer tipo de defasagem, desajuste, enfim. Esse é o nosso objetivo, que todos tenham o máximo de sucesso possível, e é isso que a gente busca com a avaliação. E em todo o processo, seja de criança ou de adulto, ou até mesmo de empresa, você tem que avaliar o que não está contente para poder mudar de estratégia e propor alguma alternativa para superar. Tá? É nesse sentido que será feita, que é sempre feita a avaliação. Tá? E aí, pessoal, mais alguma coisa vai surgindo?
Se não tiver mais para o momento, vou só reforçar, lembrando que a gente está aqui à disposição de vocês para qualquer coisa, para qualquer momento. A gente está batendo um papo e avaliando, orientando, discutindo estratégias, propondo soluções para que a gente... O nosso objetivo é sempre o mesmo, né? Como escola, como família, o nosso objetivo é o sucesso dos nossos alunos. Então, nós estamos no mesmo barco, sempre unidos, e lembrando que a gente quer exatamente a mesma coisa. Então, somos parceiros na busca do sucesso dos nossos filhos, dos nossos alunos. Estamos aqui para vocês, como suporte, como apoio e como intervenção, proposta de interferência, para que tudo corra da melhor maneira possível. E podem recorrer à vontade, que a gente está aqui para isso. Ok? Tem uma pergunta, peraí. Vou escrever. Tá vindo. Deve ser grande. Não? Tem como termos acesso em quais objetivos a criança precisa alcançar? Tem como termos acesso aos objetivos que a criança precisa alcançar. Eu estou entendendo que é com relação à avaliação, se não me corrija aí. Eu acho que o que vocês estão, o que a pessoa, quem está perguntando? Yasmin, é que o que é avaliado na criança? Acredito que seja isso, os itens que são avaliados. Bom, se for isso, tem sim como ter acesso, a gente pode, não só será enviada com a avaliação, mas pode ser mandado antes que itens que a gente avalia, né? É só pedir para a Paty ou para a Elisa um print dos nossos formulários, da nossa avaliação de itens, mas lembrando que existe uma avaliação que não é só dos itens, mas de um modo geral, que é feita, né, de forma presencial, e aí a gente vai ver como a gente vai poder fazer isso para dar um feedback adequado para vocês. Mas se é a planilha do que é avaliado, do que a criança, como ela é avaliada, a gente pode disponibilizar isso sim, tá? Só entrar em contato com a coordenação e elas vão disponibilizar para vocês. Se for isso, né? Se não for, me corrija aí que... Então, está à disposição. Okay. Mais algum? Não? Bom, pessoal, então, eu acho que a gente conseguiu fazer aí um papo, apesar da distância, né, que levou algumas informações interessantes para vocês, importantes, e o que eu já disse, tá? Estamos aí juntos e vamos ficando por aqui, mas continuamos sempre à disposição para qualquer tirar dúvida, para qualquer material que queira, sugestão para a solução de algum problema, é só entrar em contato com a gente que a gente vai estar dando suporte para vocês a qualquer momento. Combinado? Então, eu agradeço muito a presença de vocês, as perguntas, a participação, né? Deu para a gente sentir um pouquinho da presença, que faz tanta falta, né? Pelo menos assim a gente se vê, se revê, e estamos aí, tá? Para a próxima oportunidade que a gente pudesse encontrar, tá? Beijo para todos. Boa noite. Boa noite.